Essa daqui a pouco a sessão no Supremo Tribunal Federal que deve julgar se a lei da ficha limpa vale ou não para as eleições municipais do ano que vem. Ao vivo, o repórter Fábio Salema tem mais informações. Fábio, boa tarde. Ana Amélia, boa tarde. O julgamento é cercado de expectativas. A imprensa já começa a chegar aqui no Supremo para fazer a cobertura da sessão que está prevista para começar daqui a pouco, às 2 da tarde. A segurança do STF foi reforçada para evitar as manifestações do lado de fora do prédio. Os ministros vão decidir se a lei da ficha limpa já pode valer a partir das eleições municipais de 2012. 3 ações pedem que o Supremo defina de uma vez por todas os pontos polêmicos da legislação que serve para barrar os candidatos. Confira agora na reportagem outros detalhes do julgamento. Em março, o Supremo bateu o martelo e definiu que a lei da ficha limpa não poderia ser aplicada nas eleições de 2010. Com a decisão, diversos políticos que tiveram a candidatura barrada pela lei recorreram à Justiça para recuperar o registro. Agora, o plenário da Suprema Corte terá que decidir se a norma vale para as eleições municipais do ano que vem. A definição judicial deve ser assim como a lei. A lei deve surgir com uma certa antecedência para que as eleições possam se organizar com previsibilidade. E é exatamente isso que marcou a urgência na designação da pauta das ações relativas à ficha limpa. O julgamento pode encerrar algumas incertezas. O ministro Luiz Fux, relator das 3 ações, chegou a declarar que pretende trazer um relatório completo para não deixar dúvidas à população. A Confederação Nacional das Profissões Liberais argumenta que a lei é inconstitucional ao prever a inelegibilidade nos casos de infração ética em qualquer categoria. Já o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil defende que a lei da ficha limpa deve vigorar na íntegra, sem alterações. A lei declarada inválida para as eleições de 2010 impede a candidatura de pessoas que já tenham sido condenadas na Justiça por crime de lavagem de dinheiro ou por crime hediondo. Outro ponto, por exemplo, que barra a inscrição do candidato é quando ele em cargo eletivo renuncia para escapar de cassação. A lei da ficha limpa foi aprovada pelo Congresso Nacional após a coleta da assinatura de 2 milhões de brasileiros. Eventualmente, se houver um novo empate, o raciocínio jurídico que se deve fazer é o seguinte: se houve empate, há uma presunção de constitucionalidade da lei, prevalecem as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e as regras da eleição de 2012 serão claras e límpidas. Bom, e vamos conversar agora com a consultora da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, Gisele, mais uma vez, ficha limpa, destaque aqui no plenário do STF. O que os ministros vão decidir agora? Veja bem, Ana Amélia, no julgamento que aconteceu em 2010, o que ficou decidido era a análise da lei da ficha limpa em relação ao princípio chamado da anterioridade eleitoral. O que esse princípio prevê? Que a lei, uma vez publicada, ela só pode ter efeitos a partir do momento em que ela altera o processo eleitoral 1 ano após a sua entrada em vigor. Então, a partir daí, os ministros entenderam, com repercussão geral reconhecida e por maioria de votos, que aquelas regras inseridas pela lei da ficha limpa, a lei complementar 135, só teriam incidência depois de 1 ano a partir da data de sua publicação. Mas outros questionamentos chegaram ao Supremo a partir do fato de que existem 14 hipóteses de inelegibilidade previstas na lei complementar. Então, uma vez tendo decidido que elas não valeriam para as eleições de 2010, a partir do momento em que essa lei pode ser aplicada, todas aquelas hipóteses de inelegibilidade, efetivamente, elas estão de acordo com a Constituição? Então, é exatamente sobre essa questão da constitucionalidade dessas hipóteses de inelegibilidade prevista na lei complementar é que o Supremo irá se debruçar. E ao todo são 3 ações sobre a ficha limpa? 3 ações. 2 para declarar a constitucionalidade na íntegra de toda a lei complementar. E uma proposta pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, que pede a declaração de inconstitucionalidade da lei complementar.
O interessante neste caso é que, a partir de agora, o Supremo ele analisa a lei complementar a partir do chamado controle concentrado de constitucionalidade. O que isso quer dizer? Ele vai analisar a lei complementar como um todo, e não a partir de casos isolados vindo por meio de recursos extraordinários interpostos por determinados políticos. Então, essa decisão do Supremo ela tem efeito vinculante e vale contra todos, e certamente colocará um ponto final sobre todas essas discussões. Tá, e quem defende a constitucionalidade da lei argumenta o quê? O principal argumento, por exemplo, do Conselho Federal da OAB é no sentido de que o próprio texto constitucional estabeleceu como diretriz para outras hipóteses de inelegibilidade a questão da análise da vida pregressa do candidato. A partir daí, a ideia é preservar não só a moralidade, como a probidade administrativa. Então, por conta deste princípio previsto no texto constitucional, essa lei complementar ela não ofenderia nem a presunção de inocência, até porque ela não tem caráter penal, e nem mesmo o princípio da irretroatividade da lei.